14, ele diz o seguinte: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus. O homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parece loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Estamos no mundo, e a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, mas nós não estamos no mundo, influenciado ou dominado pelo maligno. Não. No mundo, nós somos sal e luz da terra. Este mundo fala de um sistema diabólico implantado por Satanás na vida daqueles que não servem a Deus. Então existe no mundo dois reinos: o reino da luz e o reino das trevas. No mundo ainda existe duas classes de pessoas: a dos salvos e as dos perdidos. E seguramente só pode entender isto se a pessoa for espiritual. Quem não é espiritual acha tudo a mesma coisa. Você já ouviu muito essa frase: toda religião é igual, toda religião dá no mesmo caminho. E isto não é verdade. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então Paulo fala do homem natural e fala do homem espiritual. No versículo 15 ele diz: mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Ele de ninguém é discernido. É muito difícil uma pessoa que não é espiritual, ainda que seja crente, ele entender uma pessoa espiritual, porque as coisas praticadas pelo que é espiritual, ela confunde e leva até as pessoas a não entender porque aquela pessoa age daquela forma. Glória a Deus. Por exemplo, vamos citar alguns exemplos bíblicos que seria escândalo para a nossa geração de hoje e foi para aquela. Por exemplo, Paulo e Silas, quando estava preso nas masmorras de Filipe, as mãos amarradas e os pés, o corpo todo marcado, porque ele tinha levado uma surra com Filipe, uma lixa, em plena via pública. Mas ali na prisão, onde havia muitos outros presos, mas só eles que estavam amarrados, como se fossem os piores dos bandidos. Isso por conta do evangelho, do testemunho que eles davam. A Bíblia vai mostrar de forma enfática que naquela prisão eles abriram a boca e começaram a cantar, começaram a louvar a Deus. E eu pergunto: não seria para nós, vendo alguém numa condição daquela, estar cantando? Claro, numa situação daquela era para se estar chorando, reclamando, blasfemando, negando o nome do Senhor, revoltado. Mas eles estavam cantando,
Por que eles estavam cantando? Porque eles eram homens espirituais. E eles entenderam muito bem sobre a luta que no mundo eles teriam que enfrentar. E o próprio Paulo falou sobre isso. Não temos que lutar nem contra a carne, nem contra o sangue, mas contra os principados e potestades nas regiões celestiais. E aonde fica estas regiões celestiais, pastor? É lá em cima das nuvens? Não. Região celestial é o raio de ação que você está vivendo, é o seu mundo aonde você está. Naquele raio de ação, Deus faz dele a sua região celestial. E ali é que você vai brilhar e o nome do Senhor Jesus, através da sua vida, vai ser glorificado. Então o Senhor é glorificado em nossas vidas, como quando, número 1, estamos dispostos a nos sujeitar a Deus e a sua palavra. E número 2, resistir ao diabo. Tiago fala sobre isso, quando diz, capítulo 7, 4, versículo 7, sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Glória a Deus. Então Paulo, ele diz que o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, não dá para entender. Aleluia. Outro dia um moço me arguiu e perguntou para mim, pastor, por que que os crentes da sua igreja ficam como malucos, gritando tanto, e Deus é surdo? Glória a Deus. Aquilo não me surpreendeu de forma alguma. Eu olhei para aquele homem, um homem elevado intelectualmente, mas pobre espiritualmente, um homem de uma cultura elevada, mas de uma espiritualidade zero, ignorante nas coisas espirituais. E eu, com muita dó, glória a Deus, eu disse, me diga uma coisa, o senhor já foi a um estádio de futebol? Ele diz, eu não sou muito chegado, mas eu digo, mas o senhor pelo menos já viu na sua casa, na TV, alguma partida, alguma decisão de campeonato, ou quem sabe a seleção brasileira? Ele disse, já. Eu digo, o que acontece quando um daqueles clubes faz um gol? Aí ele começou a rir, que ele já estava entendendo o que eu queria dizer. Eu digo, não, eu queria que o senhor dissesse o que é que acontece. O povo fica de pé, eles ficam, e o povo grita, e grita, o povo pula, joga bomba, joga. Eu digo, todo aquele povo, 40, 60 mil pessoas, todos estão malucos. Eles estão, mas é alegria pelo seu clube. Eu digo, é a mesma coisa do crente, é alegria pela presença de Deus na vida dele. O mundo não pode compreender estas coisas, e nem também a religião pode compreender essas coisas. A Bíblia diz que só quem compreende é quem é espiritual. Glória a Deus. Às vezes a pessoa está na própria igreja do outro, mas se escandaliza e diz que não precisa aquilo. Glória a Deus. Uma vez eu preguei em uma igreja, eu fui convidado para pregar no encerramento de festa, e eu me esforcei, me preparei, me esforcei o bastante enquanto ministrava a palavra de Deus, mas eu percebi que alguma coisa estava errada. Era como se o povo quisesse glorificar, se soltar, mas se prendiam, e eu fiquei sem entender muito aquilo, mas eu me esforcei o bastante, mas aquele povo estava ali como que oprimido. E aí eu comecei a fazer o convite. Naquela noite Deus me abençoou muito, e para a sua própria glória
Ele me deu 14 almas vieram à frente, glória a Deus. Eu fiquei muito feliz, mas a igreja, não houve manifestação, e eu fiquei sem entender, porque era uma igreja pentecostal, era uma igreja nossa, glória a Deus. E eu fui embora, e depois conversei com o pastor daquela igreja, o que estava acontecendo, e ele disse: pastor, eu estou com uma dificuldade muito grande, eu estou há pouco tempo naquela igreja, mas o pastor que me antecedeu, ele ensinava aos irmãos que esse negócio de gritar, de pular, de falar línguas, aquilo era escândalo, e que desagradava a Deus, e Deus não gostava daquilo, e o povo está naquela situação, glória a Deus. Eu não sei mais o que fazer. Eu digo: é simples, pastor, há poder na palavra, então ensine a palavra de Deus o povo, leia a Bíblia com o povo, louvado seja o nome do Senhor. Então, meus amados irmãos, Paulo fala do homem natural e fala do homem espiritual. O homem natural é aquela classe de pessoas que não receberam ainda o selo da promessa, que é o Espírito Santo. Mas o homem espiritual, ele é selado por Deus através do Espírito Santo. E uma vez selado, ele também recebe uma segunda experiência, que é o batismo com o Espírito Santo e com fogo, e que todo crente que se preza deve buscar este revestimento de poder. Se você é crente e se preza, você deve sim buscar incansavelmente, incessantemente o batismo com o Espírito Santo e com fogo, porque esta será a sua segunda e gloriosa experiência, que ele vai lhe revestir de poder. E Paulo, amados irmãos, no versículo 16, ele diz: porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Ele concluiu dizendo: mas nós temos a mente de Cristo. Nós quem, Paulo? Esta é a pergunta. Nós quem? No mesmo capítulo 2 de 1 Coríntios, versículo 12, ele diz: mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Ele está falando, o nós, ele está se reportando aos crentes espirituais. Então lute, meus amados irmãos. Você lembra das palavras de João, lá na ilha de Patmos? Glória a Deus. Vale a pena você observar as palavras de João, lá em Apocalipse, capítulo 1, isso eu acho fantástico. Eu fico maravilhado quando João, na ilha de Patmos, ele diz a seguinte: 1:9: eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição, no reino, na paciência do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Eu acho isto fantástico. Ele está dizendo: eu sou um homem espiritual e você, meu irmão, é também espiritual. Glória a Deus. Eu sou seu companheiro na aflição, no reino e na paciência do Senhor Jesus. Por quê? Porque recebemos do mesmo Espírito. Glória a Deus. Vamos ficar de pé. Temos apenas 2 minutos para terminar.